Então vamos lá para os julgados do TSE do dia 14 de agosto até o dia 18 de agosto de 2023. Confere aí após a vinheta. A gente já passa aí, né, para os julgados, né, os principais julgados publicados do dia 14 de agosto até o dia 18 de agosto. A gente faz uma triagem, pega todos os julgados publicados pelo TSE e vê aqueles que são mais importantes ou que não apareceram ainda aqui nos nossos comentários. Tá bom? A gente já começa aqui com a fraude, né, o de sempre. É todo informativo, a gente vê que aparece aqui. Por quê? Porque toda semana existe não só um julgamento no TSE, como publicação de acordo sobre fraude à cota de gêneros. Né? A gente sempre repete, né? Nunca é demais lembrar, que a cota de gênero tem a previsão legal lá no artigo 10, parágrafo 3º da Lei 9504. Acho que até vocês já devem ter decorado esse dispositivo de tanto que aparece aqui os elementos da fraude da cota de gênero. Mas como é um entendimento que sempre aparece, e não só uma vez, aparece diversas vezes, então daí a importância da gente destacar esse entendimento. E aí, só para lembrar, né, são basicamente três elementos, né, que dão aso a uma possibilidade a essa fraude à cota de gênero. É a votação mínima, né, então, desculpa, mínima já, a votação ínfima ou zerada, né, que as candidatas lançam as suas candidaturas e aí no final tem 0 voto ou 1 voto, né, nem ela mesma votou nela. O segundo requisito é prestação de contas lançadas de forma uniformizadas ou até zeradas também. E o terceiro requisito é a ausência de atos de campanha ou mesmo, inclusive, a campanha em benefício de terceiros. Né? É muito comum a gente ver nessas ações a candidata em rede social fazendo campanha para um outro vereador, sendo que ela é a candidata a vereador. Então, basicamente, esses três requisitos aí são elementos indicadores que haveria aí uma fraude à cota de gênero. Tá? O TSE colocou aqui como complemento, muito embora não seja um requisito já consolidado, a falta de investimento do partido na campanha. Então, a gente vê lá que o partido investiu na campanha de todo mundo, menos daquela candidata lá, supostamente laranja. Tá? Então, esses três requisitos podem ser elementos ensejadores aí da fraude à cota de gênero, que é apurada em sede de AIGE ou em sede de AIME, né, de ação de impugnação ao mandato eletivo. Tá bom? Nosso próximo entendimento é a gravação ambiental e prova ilícita, né? Se uma gravação ambiental, que é aquela que a gente sobretudo usa com celular, né? Bota o celular no bolso e faz uma gravação ali ambiental de uma conversa com terceiros. O TSE entende que essa gravação ambiental, se não tiver, obviamente, autorização judicial, ela é ilícita, né? Se apenas um interlocutor tem conhecimento. Todos os interlocutores, em tese, teriam que ter conhecimento da gravação para ela poder ser lista ou uma autorização judicial. Agora, se aquela gravação clandestina, que eu boto o celular no bolso, por exemplo, e fico escutando alguém, né, conversando e gravando, essa gravação ela é ilícita, né? Tem que ter a anuência dos demais participantes, salvo, obviamente, a determinação judicial, tá bom? Nosso próximo entendimento é o derrame de santinho e o prévio conhecimento, né? Vocês sabem lá que lá no artigo 36 e seguinte da lei 9504, que é a lei das eleições, diz que para o candidato ser responsabilizado por uma propaganda eleitoral irregular, obviamente que ele tem que ter o prévio conhecimento, né, pessoal? Então, não faz sentido, senão seria muito fácil o prévio conhecimento. Seria muito fácil eu pegar, por exemplo, um cartaz de um candidato adversário, grudar num prédio público que é proibido, só para prejudicar aquele candidato e responder por uma representação de propaganda eleitoral irregular e pagar uma multa. Seria muito fácil. Então, eu não tenho que provar apenas a propaganda irregular. Eu tenho que provar propaganda irregular. Eu tenho que provar que o candidato tem o prévio conhecimento ou anuiu com aquela propaganda irregular. No entanto, esse prévio conhecimento ele pode ser presumido, né? A regra geral é que ele é provado. No caso do cartaz, tem que provar que foi o candidato, a mando do candidato que grudou lá, que pregou aquele cartaz. Só que esse prévio conhecimento, às vezes, ele pode ser presumido. Por exemplo, é um caso clássico, é proibido a colocação de outdoor como meio de propaganda eleitoral.
Aí você tem o outdoor de um candidato a prefeito no caminho da casa dele, durante um mês lá, ou durante 15 dias. Mesmo que eu não comprove que foi ele que mandou colocar lá, o prévio conhecimento dele ali é presumido, porque é impossível uma pessoa passar ali durante uma semana e não ver aquele outdoor com a cara do prefeito lá, candidato à reeleição, por exemplo. Então, em alguns casos, esse prévio conhecimento ele pode ser presumido. É também o caso aqui do chamado derrame de santinhos, né? O que é o derrame de santinho? É aquela literalmente um derrame que é feito na véspera da eleição, geralmente na madrugada. Você vai lá na frente dos colégios de votação, tem a foto de um monte de candidato ali espalhado no chão de santinho. Isso é chamado derrame de santinho. Então, o que é que o TSE entende? Que o derrame de santinho obviamente configura propaganda irregular, e a responsabilidade do candidato pode ser depreendida pelas circunstâncias da peculiaridade do caso concreto, notadamente quando revelar a impossibilidade de o beneficiário não ter conhecimento da propaganda. Então, aquilo que a gente falou, eu não preciso comprovar o prévio conhecimento dele, mas basta que eu comprove que de alguma forma ele não tinha como não saber daquele derrame de santinho. Por exemplo, uma escola perto da casa dele, ele foi votar e viu um monte de santinho lá no chão. Mesmo que eu não comprove o prévio conhecimento dele, se presume que não tinha como ele não saber que tinha dezenas de santinhos ali no chão espalhado, tá bom? E o nosso último entendimento aqui é o abuso de poder e promessa genérica. Né? O que é que o TSE diz? Que promessas genéricas dirigidas a uma coletividade não configura ilícito eleitoral, portanto, não configura abuso de poder. No caso, foi realizado um culto ecumênico no qual o candidato ele prometia lá, né, que poderia conseguir um terreno para a igreja, reuniu representantes para fazer promessas genéricas de campanha. Não seria propriamente um abuso de poder, segundo o TSE, porque aqui é uma promessa genérica. Olha, se eu for eleito, eu prometo viabilizar um terreno para a igreja. São promessas genéricas, né? É diferente se ele dissesse, olha, se eu for eleito, o terreno X já vai ser para a igreja, eu vou conseguir. Promessas genéricas fazem parte da campanha eleitoral, por isso que não seria aí propriamente um abuso de poder político, nem um abuso de poder econômico. Tá bom, meus amigos? Esses foram aí os entendimentos, né, os julgados do dia 14 do 8 até o dia 18 do 8. Tá bom? Só lembrando, né, não se esquece de se inscrever no canal, comentar, compartilhar com os colegas, faz aí um comentário, sugere alguma pauta, né, que toda semana a gente publica aqui 2 vídeos de direito eleitoral. Tá? Para quem não me conhece, eu sou servidor da Justiça Eleitoral, analista judiciário e professor de direito eleitoral. Se quiser se aprofundar em direito eleitoral, só clicar aqui no link da descrição, tá bom? Um forte abraço e até a próxima.